bem-vindos a mais um Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto que garanto que deve ser uma preocupação sua. O aumento no número de usuários de droga, especialmente de crack, uma praga que está se alastrando pelas cidades brasileiras, não importa o tamanho. Pode ser metrópoles, pode ser uma cidade menor, até uma cidade bem pequenininha. O crack faz as suas vítimas e como um tsunami por onde passa, arrasta e não deixa nada em pé. Nós vamos conversar hoje com um educador. Ele é doutor em educação, professor do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e desde 1980, desde a década de 80, trabalha com adolescentes infratores. Antes da gente entrar aqui no estúdio, ele se definiu como uma pessoa que mergulha no sofrimento humano. Eu estou falando do professor Paulo César Duarte Paes, Paulo Paes. Obrigada, viu, Paulo, por atender o nosso convite tão gentilmente. Era um assunto que a gente já queria tratar há muito tempo aqui, porque é isso mesmo, né? Garanto que quem está assistindo a gente agora, nesse momento, para pensar na questão da droga, que é uma questão que você se preocupa há muito tempo, não só se preocupa, mas entrou em ação. O que levou você, Paulo, desde há muito tempo, desde 1980, mergulhar no sofrimento humano, como você se define? Olha, na época eu não estudava ainda, eu trabalhava com meu pai no comércio, e aí eu comecei a participar do Cineclube de Campo Grande. E o Cineclube tinha uma perspectiva mais intelectual, para poucos, né? E eu tinha uma outra visão, eu falava, não, o Cineclube tem que ir para a periferia, tem que fazer um trabalho na periferia, no meio do povo, em cadeia. E aí nós conseguimos, eu e um grupo de amigos, né? Jacaré, Baldinir, Celso, nós fizemos um cineclube popular. Nós pegamos o cineclube, deixamos aquela coisa hermética do cinema e começamos a passar filme na penitenciária, nos bairros, nós levávamos aquelas máquinas imensas de ônibus. E aquilo foi só o início de um trabalho. A partir dali fizemos um projeto numa escola, no bairro Nova Lima e no bairro São Benedito também. Então esses dois bairros nós começamos a trabalhar lá em 1983. Quer dizer, pegando a arte, que é o que você faz até hoje. O ponto de partida para você chegar nessa pessoa, nessas comunidades, é a arte. É a arte. Até eu escolhi fazer o curso de artes visuais na época por conta de uma indicação da Glorina, a professora Maria da Glória Sarros, que ela que falou, não, vai estudar. Eu não queria estudar, eu achava que eu era da contracultura, achava que estudar eu ia me transformar num ser alienado. Mas aí, por conta da insistência dela, eu fui estudar artes visuais, que eu achei que eu ia usar isso como ferramenta no meu trabalho. Então eu não fui estudar para fazer a faculdade. Eu fui estudar para poder ter um instrumento a mais, além do cinema, que já era meu instrumento. E do teatro, depois que passou, né? Até hoje faço teatro já há mais de 20 anos. Há 2 anos o Paulo Paes criou Colisão, no lugar do S tem um cifrão ali, Poéticas Contemporâneas, que é um grupo de arte contemporânea que mistura várias linguagens, teatro, poesia, música, dança, enfim, que trabalha com arte visual. Né? É arte visual, mas o corpo é o suporte. Assim, numa tela é a tela, né? Pinta-se em cima dela, a gente pinta no corpo. Então o corpo é usado como suporte dessa visualidade, né? Isso vem desde as performances da década de 50 lá nos Estados Unidos, mas só que nós redimensionamos, né? Colocamos junto projeções, trabalhos, nós usamos tecnologia, internet, e um grupo de alunos extremamente talentosos que fazem parte desse. E também é um grupo anárquico. Eu dirijo um trabalho, Tiago dirige outro, Cícero dirige outro, aí eu pego o trabalho dele, mudo, faço diferente, nós não temos autoria. Né? E mesmo, apesar da anarquia, vocês todos se entendem muito bem. Muito bem. Paulo, o que te atraiu para esse mundo, esse submundo, esse mundo paralelo, ou o mundo mais real, talvez, que a gente tenha, do universo da droga? Lá em 1980, a gente estava conversando ali na redação, antes de entrarmos no estúdio, eu dei a minha opinião, eu falei, puxa vida, hoje a gente ouve muito falar do crack, ou da pasta base, que você vai dizer daqui a pouquinho as diferenças, mas década de 80, não sei, parecia que não existia tantos viciados, ou adictos, né, que é o termo correto,
né, tanta gente usuária de droga. Parece que a coisa começou de pouco tempo para cá, mas o Paulo falou, não, Carmen, existe há muito tempo. O que te levou As a drogas trabalhar? eram diferentes. A pasta já era usada aqui, só que a pasta era usada na forma de pitilho misturada com cigarro ou mesclado, misturado com a maconha. E menos Se na fumava, lata. então? Fumava, mas misturado com maconha e com cigarro. Então o efeito é bem mais brando, né? Agora já na lata começou a aparecer nos 90 e hoje todo mundo usa na lata. É o que você está falando do crack. É o crack ou a pasta base. Aqui, a última pesquisa que nós fizemos com a Fiocruz mostrou que 85%... Fundação Oswaldo Cruz, né, eu faço a minha pesquisa, a metodologia é do professor Inácio Bastos, lá da Fiocruz. E aí nós identificamos 85% de uso de pasta aqui. Deixa eu explicar. O Paulo, você está fazendo uma pesquisa, um mapeamento, é isso? Existe uma pesquisa chamada Mapeamento do Crack no Brasil, coordenada pela Fiocruz com um recurso da Senad. Eu sou o coordenador da pesquisa aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mas eu já venho fazendo pesquisas com esse pessoal da Fiocruz há muitos anos. Já fiz várias, fiz uma só com o usuário de droga injetável. E você estava falando das diferenças da década de 80, como é que era, para hoje. Na década de 80, nós tínhamos um grande contingente humano absolutamente abandonado de tudo, né? Hoje nós temos um serviço público mais presente, por mais que ainda precise avançar, mas ele já está presente. Então nós temos é por meio da Secretaria de Assistência Social, o serviço de abordagem de rua, mas tem os CRAs, os CREAs, nós temos CAPS, AD, tem uma estrutura uma já, rede, né? Antes não tinha nada disso, então tinha uma boa vontade de alguém que quisesse trabalhar, e tinha muita criança na rua, muita, né? Na época que foi criada a Fazendinha, pela dona Maria Pedrocian, na época foram 90 crianças, rapidamente ela pegou 90 crianças na rua e levou, né? E as crianças fugiam, então era um número muito grande. Todos os bairros tinham crianças na rua, convivendo na rua. Hoje esse número diminuiu muito. Essas crianças que viviam e conviviam na rua usavam qualquer tipo de droga, porque eram crianças que estavam num estado de sofrimento muito grande. Então autores como Winnicott, o próprio Olivenstein, que é o grande papa das drogas na França, e o Winnicott sobre a delinquência, eles vão dizer da associação que tem entre o sofrimento e a vulnerabilidade. A pessoa passa por um estado de sofrimento, ela se torna mais vulnerável, né? O sofrimento psíquico leva a uma exacerbação da subjetividade, do imaginário. E isso pode ser bom, o cara pode virar um artista, uma pessoa que estude até mais para a concentração, mas em geral não é o que acontece. Em geral as pessoas vão para o mais fácil. E a droga é o mais fácil. Então a droga é quase que um instrumento necessário para a sobrevivência dessa pessoa que está sofrendo. Então é diferente de uma pessoa que vai usar a droga por lazer. Muitos vão usar por lazer e acabam também indo para esse caminho. Mas no caso dessas crianças que estavam na rua, um sofrimento muito grande. E usavam todo tipo de droga, mas principalmente cheiravam, né? E a gente vai saber um pouco mais dessa pesquisa que o Paulo coordena aqui em Mato Grosso do Sul e também do dia a dia, da convivência do Paulo Paes com esses usuários de droga. Realmente um universo que você precisa conhecer. A gente precisa se deparar com ele, porque faz parte da nossa realidade. E é conhecendo essa realidade que a gente pode modificá-la. Daqui a pouquinho a gente volta com primeira pessoa, hoje conversando com o educador, doutor em educação e também professor do curso de Artes Visuais da Universidade Federal, Paulo Paes. Até já. Estamos de volta com primeira pessoa, hoje conversando com o educador Paulo Paes, que coordena a pesquisa aqui do mapeamento, né, do uso do crack no Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul. Paulo, desde 1983, né, que você comentou, década de 80, você trabalha em comunidades justamente com esses adolescentes usuários de droga. 4 anos no bairro Nova Lima, 8 anos como educador do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que você foi o que começou esse movimento aqui. O movimento ele começa na pastoral do menor, né? Por força de um grupo de pessoas. Eu já participava desse grupo, só que eu não era mentor, eu era educador. Eu acreditava que escrever, pensar, perdia tempo, tinha que ir lá trabalhar. Você era um homem de ação. De ação. E o pessoal que organizou todo o movimento e eu sempre estive junto ali como educador, né? Foi muito bom, porque eu tive uma experiência prática muito grande, estando na rua. Eu fiquei 8 anos trabalhando na rua, diretamente com
as crianças e os adolescentes. Só que hoje eu penso mais do que faço, né? Eu faço trabalho de formação. Então eu formo aqueles que vão trabalhar com os adolescentes, eu formo aqueles que vão trabalhar com os usuários. É difícil arregimentar pessoas para isso? Não, eu acho que tem muita gente que quer. O problema é que existe um pensamento sobre drogas que é muito nocivo, Qual? Que é a demonização do usuário e a demonização da droga, né? O nosso grupo, nós nos articulamos como uma rede no Brasil e no mundo. Nós temos uma outra perspectiva. A droga não é ela em si o problema. O problema é um problema social, de sofrimento, de abandono. Desestruturação, né? familiar. Também desestruturação familiar, porque com uma família, mesmo às vezes numa família aparentemente totalmente estruturada, tem sofrimento. Tem alguém ali que se sente abandonado e que vai fazer uma delinquência, vai fazer uma vulnerabilidade ao uso de drogas por conta desse estado de vivência que teve antes. Outros passam por isso sem problemas. Uma pessoa que internaliza... Um outro problema também que favorece o uso de drogas, essa forma de uso de drogas abusiva, é a falta de limite, a falta de internalização de um controle psíquico sobre na realidade. Então, aquele que tem disciplina dentro de casa, que tem uma mãe disciplinada, um pai disciplinado, que dá afeto, carinho, mas também disciplina, esse vai proporcionar ao filho uma defesa contra a dependência ou contra essas outras ações. Quando a gente pensa o delinquente, né, como o Winnicott usa, quando a pessoa vai cometer o crime, ela também tem um sentimento assim, igual como se tivesse usado drogas. Ela tem um sentimento assim o coração bate mais forte, ela se sente uma emoção, excitada, uma excitação emocional muito grande. E isso também parece com a droga. Muitos criminosos, eles têm o prazer naquele momento que eles vão fazer ali. É um prazer destrutivo, então juntam um sofrimento com um prazer, né? Mas tem um sentimento sabe ali. que ele tem uma consciência de que está fazendo mal, que vai causar o mal, mas ele não consegue se livrar daquela sensação de prazer que ele vai sentir. Quer dizer, ele tem que sentir aquilo. Paulo, eu fico impressionada, e certamente você que está nos acompanhando aqui nessa entrevista também deve ficar, quando a gente toma conhecimento de, por exemplo, as bocas de fumo estão sendo controladas por crianças, por pessoas cada vez com menor idade, assim, com jovens, adolescentes, pré-adolescentes, 10, 11 anos. O que você vê, o que você percebe na periferia de uma cidade como Campo Grande, por exemplo, essa realidade? Essa não é uma realidade nem só daqui, nem só do Brasil, é uma realidade, a gente viaja e... o usuário de drogas, ele dessocializa, ele perde condições de ganhar dinheiro, de trabalho, família, tudo. Então ele vai precisar da droga. Como que ele vai conseguir? Ele vai traficar. É um pequeno tráfico que é feito. Esse pequeno tráfico, a grande parte dos usuários vai fazer. Então aquele que faz um pequeno tráfico ali para poder tirar o dele para usar, então isso é tráfico? É tráfico. Né? Então ele está traficando, então ele não é um bandido, mas ele está traficando porque ele precisa pegar um pouco para usar. Então isso faz parte do métier. Então eu vejo na saúde, eu fiz muita capacitação de agente de saúde para fazer um trabalho com usuários. A primeira coisa que o pessoal fala assim, não, mas lá é uma boca, não vou entrar. Eu falei, mas é lá que precisa. A saúde tem que estar presente. Quando a gente pensa boca de fumo, a gente vê o lado da segurança, da polícia. Porque eu vou em todos esses lugares, eu vou num bairro, entro num lugar onde o pessoal vende, eu vou lá, eu, que vou pouco. A minha equipe vai muito mais. Redutores de danos com o pessoal do Conselho de Saúde do município, né? Do Águia Morena, na Moreninha. Eles entram em todos esses lugares. Então nós temos que entrar nesses lugares com uma outra visão. Que não seja só a policialesca. A polícia também tem um outro trabalho, mas tem a visão de trazer essas pessoas para um atendimento, né? De saúde, psíquico, de voltar a estabelecer vínculo com sua mãe, com seu filho, com seu marido, com seus irmãos, com seus amigos, porque esses vínculos é que seguram o ser humano, né? Essa desestruturação familiar que a gente está tão evidente hoje em dia, né? A gente percebe as pessoas casando e se separando com uma facilidade impressionante, né? Na sua experiência, e você tem um caso desse na família, você nos relatou aqui na nossa pesquisa da produção, você é filho de operário, com uma separação traumática dos pais, né? Sua infância, o que você lembra da sua infância? Mas traumático por quê? Quando eu tinha 7 anos, minha irmã 5 e meu irmão 9, nós fomos para um convento, ficamos 1 ano num convento, podia ver a mãe e o pai uma vez por semana. Houve Imagina, você ficar 3 crianças longe do pai e da mãe num convento. Traumatiza. Hoje não, hoje tem o Estatuto da Criança que não permite uma coisa dessa, uma aberração dessa. Certo. Não vou nem culpar o juiz que tomou essa decisão, mas isso é traumático para qualquer pessoa. Né? Mas assim, você viveu a experiência de separação, né, dos seus pais, você sabe o que é isso, você
teve 2 casamentos, tem 4 filhos, também passou por experiências de separação. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia, as pessoas estão com muito mais facilidade ou ferramentas, aceitação da sociedade para se separar, do que para permanecer unidas. Uma maneira de ver que as crianças são as maiores vítimas. Quando um casal que se separa tem condição de conversar, de bater um papo, de levar isso com toda a tranquilidade do mundo, dar esse suporte emocional, perfeito, tranquilo. Mas a grande maioria não tem, né? E hoje é muito difícil você ver uma família com pai, mãe e filhos ali consolidada, vamos dizer. A família tradicional, vamos colocar assim. Para onde que a gente está caminhando, Paulo? Na sua visão de sócio-educador, você acha que a gente, eu particularmente acho, que isso abre possibilidade para um mundo cada vez mais impregnado de drogas. Se por um lado tem rupturas, por outro lado tem manutenção das tradições, né? O que é manutenção das tradições? É manter uma estrutura emocional que sustente esse indivíduo dentro da sua relação. Então, mesmo que se separe, mas se você consegue manter um vínculo de afeto, manter a autoridade, manter aquela criança segura de que ela é amada, ela é vista todo dia, ela vai buscar na escola, acompanha daqui. Esse acompanhamento, esse afeto, né, de pai e de mãe, ele não pode ser perdido. Quando se perde, aí é o problema. Não porque houve a separação do casal. E às vezes, mesmo estando juntos, eu conheço muitos casos. No final de semana eu estava num bairro lá no Caiobá 2, com um amigo que é psicólogo, que trabalha com a gente, e nós fomos entrevistar um usuário, e ele era filho adotado, né? O pai dele tem uma vida regular, já bem velhinho já. Ele já tem uns 35 e o pai uns 70 e a mãe uns 60. Então, tiveram uma vida totalmente juntas, sempre estiveram juntos. E os 3 filhos são usuários, os 3 são extremamente... por quê? Porque o abandono, ele pode acontecer na família que aparentemente está tudo perfeito, Exato. Mas aquela criança está abandonada. Está abandonada do afeto, do vínculo de continuidade, de todo dia acordar junto, estar junto. Eu vejo, tem criança que a mãe não entra no quarto da criança, então vai a criança, aí não tem horário para essa criança, não tem horário. Às vezes não tem horário, coloca mas tem. Limite? Tudo isso favorece um tipo de personalidade. Então, o mundo abre para essas famílias sazonais, mas abre para uma família sazonal de qualidade e uma sem qualidade. Assim como lá na tradição do passado, nós temos muito sofrimento causado por uma continuidade também que não se sustenta. Então, quer dizer, há essa diversidade, mas eu volto a colocar aquela questão que o Winnicott coloca muito bem, e o Livenstein, né? A questão do sofrimento. Se você consegue fazer uma transição e ter um casamento e sair para outro, não entrar nesse sofrimento absurdo, e principalmente não fazer com que as crianças mergulhem nesse sofrimento, então você conseguiu fazer isso de uma forma saudável, né? Estamos conversando com o sócio-educador Paulo Paes sobre a questão preocupante das drogas, ele que desde a década de 80 trabalha com adolescentes infratores e nesse mundo permeado do acesso às drogas, né, e as consequências delas. Daqui a pouquinho a gente volta tratando desse assunto com Paulo Paes. Até já. De volta, a primeira pessoa, hoje conversando com o sócio-educador Paulo Paes. Paulo, quais são, na sua opinião, os principais obstáculos para a gente efetivamente conseguir recuperar um dependente químico? Eu acho que o primeiro, a concepção de saúde que nós temos no Brasil ainda é muito curativa. Embora o SUS, o Ministério da Saúde, né, Fiocruz, as grandes instituições de saúde já perceberam que a saúde coletiva é o caminho, mas ainda é muito curativa. Está doente, toma um remédio. Não é isso. Não é isso, né? Tem que se mudar todo um padrão de vida. Então, esse padrão de vida, para ser modificado, é necessário uma nova política de saúde. Nós temos um CAPS-AD dentro de Campo Grande. É brincadeira. O que é o CAPS-AD? É o Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas, focado só para atender usuários de álcool e drogas. Nós temos nós precisamos ter pelo menos 4 CAPS-AD dentro daqui. Nós temos CREAS, nós temos 4, Centro de Referência de Assistência Social. Né? E CAPS-AD só um, quer dizer, fala-se, vem um rio de dinheiro para a polícia, mas quanto que foi para a saúde? Esse dinheiro não está chegando na saúde da forma como está chegando para a polícia, ou seja, aumenta a repressão,
Aumentando a repressão vai aumentar o sofrimento de todas essas famílias, porque a repressão é necessária, mas a repressão tem que estar junto com todo um trabalho de humanização. E aí nós vemos discursos de pessoas importantes da cidade aqui de Campo Grande, né, de promotoria e tudo, que fala exatamente o contrário, a questão é a punição. Vigiar e punir. Você tem que punir o usuário. Não tem que punir o usuário. O usuário tem que ser tratado como um doente, né? Ou quando ele é um dependente, se ele não for um dependente, nem como um doente. E se ele for um doente dependente, ele precisa do quê? Ele precisa de vínculos. Ele precisa de vínculo com a sua família. Então nós temos que ter a assistência social entra para conseguir garantir esses vínculos com a sua família. O trabalho é uma política de trabalho, tem que dar formação profissional e trabalho. Cultura, gente, cultura é tudo. Arte. Não é à toa que eu trabalho com arte. Monta um grupo de teatro, vai numa penitenciária, vai numa periferia dessa. Eu estava falando, montei um grupo de teatro em 1989, né, com meninas, adolescentes, exploradas sexualmente na rodoviária de Campo Grande. Naquela época não tinha lei que tem hoje, você tira a menina de 11 anos, né, explorada sexualmente na rodoviária. O que nós fazíamos? Montava o teatro, ensaiava na rodoviária, aquela rodoviária velha lá. E dali, por conta do ensaio, elas acabavam indo para a sede do movimento. Aí no movimento tinha assistente social, psicólogo, encaminhava para a saúde. Então, a arte tem um poder imenso junto a esse grupo, para que esses usuários possam ali exercer uma necessidade de expressão. Quando eles se expressam, eles se vinculam ao mundo. E ao se vincularem, eles reconstituem aquilo que perderam e que foram buscar na droga. Se a gente não entender isso, não adianta botar a polícia em cima. Quanto mais só a polícia for em cima, mais vai gerar ainda novos usuários. Que é o que a gente viu acontecer em São Paulo, aqui, com a Cracolândia, aqui, né? Aqui, essa coisa de, não, vamos, desparrama. No centro, houve aqui uma ação da polícia, mas a ação não pode, a da polícia tem que ser a última a ser chamada, a segurança pública é a última. Por exemplo, ali na Vila Inhanhá. Mas tem gente que não quer ser tratada. Como é que a gente lida com isso? Tem gente não. Pesquisas na Inglaterra, na Holanda, no Brasil, no mundo mostram, a grande maioria dos usuários não querem ser tratados. Não quer sair dali. Como que a gente lida? Por exemplo, a redução de danos. Esse projeto aqui, da redução de danos, né, que eu Esse livro que você escreveu. Nós começamos a redução de danos aqui em 1999, né? E o que é a redução de danos? Nós pegamos uma equipe de usuários ou ex-usuários, ou pessoas que consigam transitar nesse meio, capacitamos longamente esse pessoal e esse pessoal vai fazer o contato lá. E nós atingimos milhares de pessoas, muito mais do que a polícia, só que não tem investimento em redução de danos. Está sendo montada uma escola de redução de danos hoje em Corumbá, uma em Ponta Porã. E cadê a de Campo Grande? Uma cidade com quase 800 mil habitantes, não tem uma escola de redução de danos. Como é que é o diálogo de vocês com o governo municipal, o governo estadual? Como é que é feito esse contato, trazer essa realidade? Dentro do município e dentro do estado, tem muita gente que apoia a redução de danos. Agora, dentro do município e dentro do estado, tem muita gente que não apoia. E às vezes você tem uma autoridade, né, que são pessoas atrasadas, para você estudar um pouco e realmente tomar um pouco de informação e ver que no mundo inteiro isso está funcionando. Para que a gente consiga implantar essa política. Porque, quando você falou, a maioria não quer parar. Então, para esses que não querem parar, nós temos que ter uma outra política, que não é a clínica de internação, que não é nem o CAPS. É ter uma política que vá até eles. Na prática, como é que funciona uma ação de redução de danos? Nós capacitamos esses pares protagônicos, né, são protagonistas. Aí eles vão sempre em dupla ou mais. Quem são esses protagonistas? São pessoas que... Eu posso me inscrever lá? Você, eu acho que não teria muito sentido, mas talvez um agente de saúde, do PSF, um educador do CRAS, do CREAS, da Ciência Social. Que já trabalha com isso. Alguém do serviço de abordagem de rua. Então, nós fazemos a capacitação para todos esses grupos, aí esses grupos montam plantões de abordagem de rua. Então, eles vão nos locais. Então, tal bairro, por exemplo, lá na Vila Inhanhá, nós temos um grande grupo de usuários. Foi a polícia... Sabe a hora que o pessoal se encontra. Eles foram espantados para outra. Nós conhecemos todos os hábitos deles que nós estamos convivendo junto ali. Então eu sei onde eles estão hoje. São os mesmos usuários sofrendo a mesma coisa, só mudaram de lugar. Ah, mas a polícia está aqui. Pá, bota. Não adianta. A polícia tem que caminhar junto, né? Eu acho que nós é que o erro está na saúde, na assistência social, na cultura, no esporte, no lazer. Política pública, rede de política pública, educação. O pessoal tem que voltar para a escola, né? Então nós temos que fazer. Se sentir útil. Esse redutor de danos é aquele que vai fazer a ponte lá. Então ele vai pegar o usuário lá na sua hora de uso, vai começar a ensinar esse usuário a como fazer um uso menos nocivo, porque ele não quer parar. Mas ele continua ainda, por exemplo, esse agente
Você estava comentando que não se usa mais droga injetável. Aqui mas vamos no supor Mato Grosso do se Sul, ele muito usasse. pouco. Vamos supor se ele usasse. Esse agente levaria uma seringa. Levaria. Nós Tem gente que fizemos não isso aqui em concorda com Campo isso, né? Grande, em Corumbá, em Mas tem Ponta gente que não Porã. concorda com isso, né? Então, tem gente que não concorda, mas é que é um preceito moral. Sim. Tem pesquisas, né, que começaram a ser feitas no Edimburgo, na Inglaterra, depois na Holanda, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. No Brasil nós temos grandes pesquisadores da importância que tem para o controle epidemiológico de doenças infectocontagiosas, mas também como uma forma de abordagem, de humanização da relação desse usuário. Então, a partir dessa estratégia, você traz o usuário, você cria um vínculo profissional com esse usuário e a partir desse vínculo, esse usuário pode ser encaminhado para a assistência social, para o trabalho, para a cultura. Paulo, você pode traçar rapidamente, se for possível, um perfil do usuário de droga? O Winnicott, né, vou citar um autor da psicanálise, ele vai dizer de um conceito chamado privação emocional. E o Olivenstein, que é esse da droga, da França, vai trabalhar com o Winnicott nesse sentido. Privação é quando a pessoa tem um sofrimento por uma ausência. Então, quando a mãe se afasta do filho, o filho entra em privação e sofre. Esse sofrimento psíquico desperta nessa criança determinados pensamentos compulsivos, imaginários. Porque o imaginário vai garantir até a integridade física, senão a pessoa adoece, entra num estresse tão grande que adoece. Se isso acontece, depois a mãe volta, retoma a relação, a criança aprende a lidar com a frustração e vai crescendo numa situação saudável. Quando esse abandono é por um espaço grande, não há o retorno desse processo, essa criança vai entrar num sofrimento mais agudo. Esse sofrimento agudo causa depois uma busca de comportamentos compulsivos. Então, vai fragilizar essa criança, esse adolescente, esse jovem, para que ele use drogas. Necessariamente, então, começa na infância. Às vezes o sofrimento agudo pós-infância, na adolescência. E isso numa percepção do Winnicott, da psicanálise. Sim, você está pegando numa visão uma minha, mais contemporânea, né, eu vejo que isso pode acontecer depois, sofrimento pode acontecer depois. E aí pode ter problemas, desencadear problemas também. O que eu digo para as famílias é sempre o seguinte, a gente tem que ter a certeza de que os nossos filhos estão sendo orientados, estão sendo amados. Eles têm que ter certeza do amor do pai, da mãe. Eles têm que ter certeza que quando a gente dá o limite, fala, não vai. Você vai voltar às 10. Não, eu quero voltar às 11. Não, você vai voltar às 10. E tem que voltar às 10 e acabou. Não tem discussão. Tem que dar então, explicação. Essa autoridade se perdeu muito por conta... Eu faço uma crítica muito grande a essas perspectivas construtivistas da educação, quando elas chegaram na pós-ditadura no Brasil. Que no Brasil elas foram exacerbadas. Então, a coisa tudo assim... Pode. Tudo pode. Na sala, vê o que é a educação hoje. Professor, tudo pode. Não pode. Esse é Paulo Paes, que você conheceu um pouco mais hoje, eu também. Esse professor, esse artista, eu diria, e é um artista mesmo, lida tão bem com essas realidades e que mergulha no sofrimento humano de maneira a trazer à tona, né, uma perspectiva de um mundo melhor. Paulo, parabéns pelo seu trabalho, uma honra conhecê-lo e poder levar para você essa experiência de vida, que a gente se inspire como pai, como mãe, na educação dos nossos filhos e que a gente abra os olhos e que a gente enxergue quem está do nosso lado, né? Com uma visão mais humana. Paulo Paes, muito obrigada. Eu agradeço. Espero que você tenha gostado, eu adorei. A gente se encontra no próximo Primeira Pessoa. Até lá.